Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No programa de hoje, vamos fazer uma avaliação de como foi o South Summit Brasil, realizado na capital gaúcha entre os dias 20 e 22 de março, no Cais Mauá. Nosso convidado é o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Prazer retornar depois desse sucesso que foi esse evento, né? Essa terceira edição mágica que nós tivemos aqui em Porto Alegre. Conversamos com o senhor antes e agora depois, né? Para fazer essa avaliação. E é muito bacana, porque a gente tinha expectativas altas para esse evento, mas eu acho que ela superou todas as expectativas, né? Nós tivemos realmente um evento que foi... em termos logísticos, né, ele teve aprendizados no ano passado, as áreas estavam muito organizadas. É um evento que tem uma dinâmica que propicia, né, o contato, a interação entre as pessoas. Se melhorou muito nos aspectos, né, de climatização. Aliás, foi um evento muito resiliente, né, porque ele teve que aguentar um calor extraordinário. Sim, os extremos. No primeiro dia, ele teve que aguentar aquela, né, chegada da frente fria, né, com a ventania no segundo dia, e mesmo assim, a sensação geral... Nós temos uma coisa de Porto Alegre, né? O South Summit termina sempre num pôr do sol maravilhoso, né? Com aqueles barcos que tinha, o Guaíba participando como moldura para toda a sensação do South Summit. Acho que foi muito especial. E ele se mostrou muito resiliente, capaz de superar rapidamente, né? Planejar. Isso que a gente pede na inovação. Não é que não hajam obstáculos, mas que a gente seja capaz de se comunicar adequadamente, que a gente seja capaz de superar esses obstáculos. E acho que no final das contas, né, o saldo geral ele é completamente positivo do evento. O Guaíba, ali, o pôr do sol, é uma atração à parte, né? Para quem acompanhou ali. Olha, eu andei por todos os eventos de inovação do mundo, eu não consigo me lembrar de um que tenha um cenário tão lindo, que abrace o evento dessa maneira, que gere imagens tão bonitas como a gente vê, né? Naquelas tomadas de drones, das pessoas caminhando ali, interagindo, tendo a natureza de um lado, a tecnologia do outro e o ser humano ali como centro do evento. Muito bem, vou trazer alguns números aqui, secretário. O senhor já trouxe para nós aqui que superaram a expectativa, né? Os dados, né, superaram a expectativa, mas para a gente comentar um pouquinho mais, né, sobre essas informações que nós fechamos aqui o South Summit, né? Quase 24 mil pessoas, né, 7% a mais, 6,8% a mais do que no ano passado, né, que foram 23,5 mil pessoas, 55 países, né, 900 fundos de investimentos com mais de 213 bilhões de dólares, na edição passada foram 123 bilhões, 800 speakers, 300 palestras, né, então, assim, são números superlativos, né, secretário, que traduzem um pouco de como é que foi esse evento, né. Uma ocupação de hotéis, né, maior do que 90%, quase batendo em 100%. A gente teve uma quantidade enorme de empresários, né, de investidores, de lideranças de inovação que começaram a colocar o South Summit dentro da sua agenda. Nós tivemos ali um efeito importantíssimo, que foi o transbordamento do South Summit, que a gente já vinha falando, né, na nossa conversa. A gente levou a Cris Arcanjo, a gente levou outras vozes para irem lá dentro do Araújo Viana falar para mais de 2 mil crianças. Eu acho que a gente tem impactos imediatos, né, sob o ponto de vista econômico. A gente tem certamente, né, um dos eventos mais potentes em termos de conexões. As pessoas saíram daqui, eu cheguei quase a chegar sem voz no último dia do South Summit, de tantas conversas que eu tive com diferentes atores. Eu acho que é uma coisa que é um feedback de todos, né? O South Summit, ele proporciona essa conversa, ele proporciona a interação, ele proporciona que haja um prosseguimento do que acontece do evento, né, a partir das relações que se estabelecem lá dentro. E a gente tem esse impacto de cultura, né, de inovação, que a gente já teve nos prefeitos que visitaram o primeiro South Summit, que a gente tem hoje, né, nos atores sociais que foram muito presentes nesse último South Summit, que a gente tem nas crianças que começam a entender esse jogo da inovação, começam a ser inspirados pelas figuras do South Summit. Perfeito, é um multiplicador, né? E, secretário, o que fica, né, desse evento, né, nessa terceira edição aqui em Porto Alegre, né? O que fica para a capital, né, em termos de envolver esse ambiente criativo, né, em termos de ideias, né? O que foi a centralidade desse evento e que fica para a cidade com esse debate que se permanece aqui? Hoje eu, por acaso, estava falando com uma startup aqui do nosso, né, ecossistema, a Trashin, que já foi, inclusive, destacada numa das edições do South Summit. E eles disseram, cara, a gente fez um cálculo lá de que a gente teve com a exposição, né, do que foi falado do South Summit, de mais de 2 milhões de exposição na mídia, né, o que seria... Né, e mais de 90 leads, ou seja, conversas que eles iniciaram no South Summit que podem vir a gerar negócios.
E isso não é só da Trechin, isso é de muitas pessoas, né? Na hora que a gente traz boa parte desses atores, né? A gente tinha aqui alguns dos fundos de investimento de capital de risco, né? Que é esse capital que apoia a inovação, né? Dos mais importantes do mundo, né? A gente tinha BlackRock, a gente tinha SoftBank, que são os grandes investidores. Isso é extremamente importante para a gente ter um pipeline. A gente tem bons atores locais, a gente tem aceleradoras que são referência aqui na cidade de Porto Alegre, a gente tem uma rede de investidores anjos que cresce a cada dia, mas eu preciso também trazer esses grandes investidores para quando algumas das nossas startups começarem a se desenvolver. E é um efeito que ele não é só Porto Alegre, né? Porto Alegre acaba representando todo um portal para o Rio Grande do Sul e cada vez mais um portal para uma conexão internacional. A gente trouxe, né, nos dias anteriores ao South Summit, um encontro de todos os gestores de ambientes de inovação, parques tecnológicos da América Latina. Tinham 130 pessoas aqui, né, de parques nacionais, de parques internacionais, gente da Europa, dos Estados Unidos, que ficou para o primeiro dia de South Summit, boa parte deles, e acabou trazendo mais vozes internacionais. Acho que essa foi uma das coisas muito marcantes desse South Summit. A gente tinha ele está começando a ficar como tão referencial para a América Latina, que a gente tinha delegações que vieram de Buenos Aires, com startups de Buenos Aires, a gente tinha delegações do Uruguai, do Paraguai. Talvez um dos momentos que eu tenho citado que foi mais simbólico foi quando um representante da Associação de Startups da Argentina veio me trazer uma aceleradora de negócios alemã. Uma aceleradora é uma entidade que busca gerar novas startups, novos negócios inovadores, que queria se posicionar no Brasil. Então a gente já estava fazendo segundo nível de conexões internacionais. E isso talvez seja interessante do South Summit. Todo mundo acaba sendo embaixador do South Summit, todo mundo entra no clima. Havia uma sensação de alma lavada ao final do South Summit, de ter realmente tido um evento com alto impacto, com alto nível de conexão. Secretário, um evento nessas proporções, né, um evento nessa magnitude, o senhor avalia que ao final desse evento, né, já na sua terceira edição, e vem mais uma aí no ano que vem, né, já confirmado com data inclusive, ele consegue fazer um diálogo com a cidade do ponto de vista de levar ou traduzir para a população o que é inovação, especialmente nessas comunidades mais afastadas, periferias? Acho que esse evento, ele conseguiu fazer isso, ou esse também é um dos desafios para os próximos passos? Acho que é um processo, né? Mas acho que cada vez mais sim, né? O South Summit tem nos ajudado. Mas por quê? Porque ele chega num momento em que a gente tem toda uma estruturação do nosso ecossistema de inovação, né, local. A gente tem cada vez mais um papel protagonista, né, dos parques e hubs de inovação. A gente tem o Pacto Alegre, a gente tem essa noção de que é necessário atuar de forma colaborativa. Nós estamos recebendo praticamente todas as semanas delegações. Hoje tem uma delegação do Sebrae Nacional que está justamente nos visitando. Foi aí aos nossos parques da Aliança, Tecnopuc, Tecnocinos, foi ao Caldeira, mas também subiu lá, né, para ir num hub comunitário de inovação, que é uma política nova feita pelo Pacto, a Prefeitura, com muito apoio de vários atores, Sebrae, Põe Inquieta, né, como é típico dos momentos que a gente vive ali, né, muitos atores ajudando a empurrar, que a gente está olhando para esses territórios periféricos e tentando fazer essa lógica de que a inovação seja um cobertor e não uma bolha. Então a gente tem lá os 7 territórios que foram escolhidos para inclusão digital, ou seja, receber Wi-Fi grátis, banda larga, né? Já temos implementado no Morro da Cruz, em torno do Hub Formou, a gente tem na Planetária, em torno do Misturaí, a gente tem na Bom Jesus, em torno do Calabria, e a gente está trabalhando muito com essas comunidades para que elas sejam protagonistas em entender suas demandas, criar sua visão de futuro e, ao mesmo tempo, usar esses hubs comunitários de inovação como conectores para a gente trazer as políticas públicas da Prefeitura, do Sebrae, do Senac, de todo o Sistema S, para capacitar, para dar apoio, para realmente fazer com que as pessoas tenham acesso a todas essas oportunidades que hoje a gente coloca na cidade. E a gente teve uma representação incrível de entidades sociais. O Instituto Eldo Gerdau levou alguns das empreendimentos sociais que ele apoia via Coalizão pelo Impacto, né, que Porto Alegre é uma das 8 cidades hoje que está dinamizando o seu ecossistema de empreendedorismo de impacto. A gente tinha lá o pessoal do Projeto Pescar, a gente tinha os alunos, né, dos grupos de robótica das escolas ali que participaram, né? A gente tinha mais de 7 representantes, mas representantes dos 7 territórios inovadores que tiveram reunião com o prefeito, alguns deles falaram nos palcos. Eu acho que essa noção da inovação inclusiva, dessa inovação que não
bota barreiras, mas que convida as pessoas a serem parte, representada, né, como eu disse, pelo Salt Generation lá no Auditório Araújo Viana, mas pela presença de tantos atores sociais. A gente estava com a Associação dos Imigrantes, né, angolanos, que tem vários empreendedores que a gente está tentando apoiar via o programa Bairro Mais Empreendedor, via o programa de aceleração da economia criativa. Eu acho que Porto Alegre hoje é uma cidade, eu acho que foi citado isso numa das conversas, de oportunidades. Eu acho que a gente está conseguindo, né, trabalhar juntos, poder público municipal, poder público estadual, empresários, academia, sociedade civil organizada, para garantir que a inovação e o empreendedorismo abram oportunidades, abram horizontes para as pessoas e a gente consiga, assim, né, transformar a nossa matriz econômica, né, utilizando muita tecnologia, mas com isso dando mais qualidade de vida para as pessoas. Perfeito. O senhor fez uma figura de linguagem aqui que é exatamente isso, né? Ser cobertor e não bolha, né? Exatamente. Então, essa é a nossa missão. Exatamente. Secretário, para te encaminhando aqui o final da nossa entrevista, né? No formato competitivo, né? Na competição entre startups, né? Dos 5 grupos temáticos, 4, né? São brasileiros, né? E uma de Porto Alegre, inclusive, a mais escalável, né? Que é a Austera, isso, né? A Austera, criada ali na URGS, né? De novo, a importância do nosso capital intelectual, das universidades, né? A gente tem um parque acadêmico extremamente poderoso, hoje com a presença da Fevale aqui, hoje com a presença da Unicinos, da PUC, da URGS, né? Da Atitus, dos IFES, né? Que atuam em Porto Alegre. Na verdade, a gente tem 50, não seria impossível citar todas elas aqui, mas a gente tem 50 atores que trabalham nessa questão do ensino superior dentro de Porto Alegre, e a gente estava fazendo um cálculo, a gente deve ter mais de 100 mil estudantes universitários, né, dentro de Porto Alegre. Então isso é um potencial de, né, transformação, porque são os jovens criativos e inovadores. Exato. Que vão ser, né, os drivers da economia do futuro. Então a gente tem trabalhado muito forte para ter, inclusive, um radar de talentos, para olhar quantos jovens a gente está formando em cada tipo de ocupação. Mas essa noção de que a gente tem startups competitivas, né? Porque eu me lembro que algum tempo atrás, falando com um amigo, ele me dizia: eu quero investir em startups em Porto Alegre, onde é que tem umas boas startups para investir em Porto Alegre? Eu dizia: calma, né? É um processo, nós temos que criar a base da pirâmide, porque a gente sabe que quanto maior número de startups, mais startups mais maduras vão poder fazer internacionalização. Estou indo hoje à tarde, né, para um programa do Sebrae que a gente tem 10 startups que a gente está apoiando para olharem o mercado internacional, agora primeiro Portugal e Canadá. Muito bacana, né? Ou seja, algumas startups já estão aparecendo dentro dos programas de aceleração canadenses. Então, acho que a Austera representa muito essa lógica de que a gente está começando, só que a gente já está fazendo numa escala muito pequena, né? Converter esses talentos e esse conhecimento gerado nas universidades em negócios que vão gerar emprego, que vão gerar riqueza para a cidade. A gente tem que fazer isso em uma escala ainda muito maior. É uma das coisas que a gente vem discutindo aí com vários atores do ecossistema de inovação. Mas é muito legal, né? Notar que numa competição que teve 2.000 startups, muitas internacionais, a gente tem várias brasileiras, uma porto-alegrense, é sinal de maturidade das nossas startups, dos quais a gente tem muito orgulho. Um ótimo resultado. Secretário, próximo ano já está marcado, né? De 9 a 11 de abril 2025 aqui em Porto Alegre, né? Temperaturas esperamos mais amenas, né? Com menos intempéries aí. Eu acho que abril é um mês mais adequado para a gente. A gente sabe que a gente não queria muito aproximar o Salt Summit Brasil do Salt Summit Espanha, mas é muito bacana porque a gente encaixa isso com, inclusive, outras ações que a gente está fazendo em nível de Stakehold, né? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Caxias, Joinville. Dá tempo de ir no Smart City Expo, dá tempo de vir no Salt Summit, né? Que são eventos super importantes. O Salt Summit hoje é um evento já global em relação a isso. Mas eu disse, né, eu dei os parabéns ao Zé Renato, ao Thiago, a toda a equipe, né, que organizou, fez um trabalho incrível de organização. A Maria Benrumeia, com sua energia, né, fantástica. Já teve gente que sugeriu a gente fazer uma estátua da Maria Benrumeia lá no cais, para ter uma ideia de como ela tem capturado, né, assim, a emoção aqui dos nossos porto-alegrenses. Ela já é uma cidadã, assim como o Piquet aqui de Porto Alegre. Mas eu disse para eles que eles vão ter que botar uns ovinhos de Páscoa lá para a gente fazer uma caça aos ovos de Páscoa ali, né, em abril, já que a gente vai colocar. Eu tenho certeza que vai ser um evento. Talvez o difícil seja superar esse evento, porque ele foi tão bom que nós vamos ter que trabalhar muito para conseguir superar. Mas se a gente igualar, já está bom, tá ótimo, né? Já está ótimo para a cidade. Já fica aí o Summit 2025, te programa para estar lá. É imperdível. Já fica aí o desafio, né? Secretário Municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara, fazendo esse balanço, essa avaliação do South Summit Brasil 2024. Obrigado, bom trabalho para o senhor. Obrigado.
O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!